Boa noite, amigos. No ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Hoje repercutindo, queríamos nós repercutir nesse momento a classificação do Grêmio para a decisão da Libertadores, mas repercutindo um momento histórico, uma derrota histórica do Grêmio no Maracanã. No agregado acabou 6-1, foram 10 gols nos 180 minutos marcados pelo Flamengo, 4 foram anulados, teve gol anulado no primeiro jogo, teve também anulado no segundo jogo. Os que foram anulados foram todos anulados corretamente. Teve o pênalti, existe uma pequena controvérsia, mas também não muda nada na história do jogo. O Grêmio, especialmente no segundo tempo, não jogou. O primeiro tempo teve, de certa forma, até a bola do jogo em determinado momento, quando o Everton faz uma jogada, cruza para o Maicon e o Maicon não consegue marcar o gol. Naquele momento estava 0-0. E até aquele momento, ou até o final do primeiro tempo, parecia que estava funcionando a estratégia do Renato de segurar mais o jogo. O Flamengo não começou tão avassalador no Maracanã quanto começou na partida aqui de Porto Alegre, quando o Grêmio tentou jogar um pouco mais. E nós vamos debater muito sobre isso, sobre o que aconteceu ontem, o que aconteceu de errado, a formação do elenco do Grêmio, o que tem que mudar para 2020, o que já dá para mudar agora, o que tem que mudar agora. Por exemplo, Paulo Vitor, tem clima para seguir titular do Grêmio ou tem que botar o Felipe Mediolar? Na lateral direita, não tem nenhum lateral direito na base que possa suprir agora essa ausência do Léo Gomes, já que nós vimos que o Galhardo não dá conta, o Léo Moura não dá conta porque não tem mais idade para dar conta e está falando em renovar contrato no ano que vem. E também o Paulo Miranda não deu certo, era uma estratégia de jogo, acabou não dando certo. Enfim, a gente vai falar sobre isso e muito mais. Já estão aqui conosco o Cassiá Carpes, que é vereador da nossa capital, técnico de futebol, é como consta no roteiro, porque o Cassiá tá à disposição. Daqui a pouco surge um clube aqui, Novo Hamburgo, por exemplo, agora saiu da Copinha, já vai buscar técnico para o ano que vem, já pode especular o Cassiá. Deve fechar o Julinho, mas o Cassiá é nome bom que está sempre no mercado. O Marcelaimen, ex-conselheiro do Grêmio, também está aqui conosco para trazer um pouco o lado tricolor do que aconteceu ontem, a análise do que aconteceu ontem. Daqui a pouco estarão conosco o Luiz Carlos Reck e também o Batista, ex-jogador, comentarista de futebol. Cassiá Carpes, deixa um destaque, já uma manchete do que vai fervilhar daqui a pouquinho no debate aqui do Cadeira Cativa. Boa noite, Cassiá. Boa noite, um abraço. Desclassificação decepcionante. Foi lamentável. Uma coisa é perder, o Flamengo era o favorito, mas tomar 5 da forma que tomou é decepcionante. É decepcionante muito pela postura da equipe no segundo tempo, Omar. Boa noite. Boa noite, o Cassiá. Ontem foi complicado, né? Embora tinha uma esperança, né? Todo mundo tinha, né, antes do jogo, mas muito difícil, muito complicado. Foi acho que das piores atuações do Grêmio em toda a história dele na Libertadores. Depois do intervalo comercial, a gente vai seguir com o Omar, com o Cassiá e contando já com a sua participação na nossa live do Facebook e também no WhatsApp. Já voltamos. Ontem, com a derrota, agora o Grêmio foca no Campeonato Brasileiro. São 11 rodadas. Primeiro compromisso do Brasileirão, domingo, diante do Botafogo na Arena. A expectativa da Arena, divulgada pela Arena, é de 16 mil torcedores. Suspensos, André e Galhardo estão fora. Certamente o Marcelaimen está lamentando esses desfalques. Tardelli pode voltar ao ataque, Léo Moura deve voltar para a lateral direita. No meio-campo, dúvida entre Michel e Tassiano, Patrick corre por fora e a gente não sabe até que ponto o Renato vai promover grandes mudanças na equipe, mas não é uma tendência nesse momento. O Jean-Pierre deve levar pelo menos mais uma semana para estar à disposição. A lesão do Luan, que o tirou não só da partida de ontem, mas segundo o Renato, da temporada, é no 5º metatarso do pé direito. Clube e atacante avaliam a possibilidade de cirurgia, mas como eu disse, ele está fora da temporada. Fez muita falta ontem, Cassiá, ter uma opção como um Luan ou como um Jean-Pierre para mudar um pouco o modo de jogar? O Jean-Pierre lá atrás, bem inteiro, fez falta sim. Mas eu entendo que o Grêmio do segundo tempo, ele não existiu num todo. Tá? Não adianta nós estar protegendo o jogador. Eu tenho dito, e gosto muito dos dois, eu acho que a zaga do Grêmio falhou muito ontem. Há muito tempo não falhava no conjunto, Omar. Sim. Eles estiveram envolvidos nos lances capitais. O primeiro lance, depois de já ter recebido o amarelo, o Keno, ele ficou pendurado. Ficou pendurado muito cedo, né? Claro que virtude é todo o Flamengo.
Eu gostaria de ter, quem não gostaria de nós ter 2 atacantes velozes? O futebol hoje é feito de velocidade, técnica e velocidade. Tá? Mas o que tem que refletir no Grêmio é a questão que o Grêmio, e nós engolimos muita parte dessa, de que o futebol do Grêmio era um dos mais bonitos. Mostrou que não era bem assim. Tinha alguns jogadores, sim, de bom nível, mas outros com imensa dificuldade. O Grêmio toca bonito a bola, mas isso é a tônica do futebol brasileiro. O Flamengo quebrou isso aí. O Flamengo toca quando é necessário, mas tem velocidade na frente. E o Grêmio, tirando o Everton, ele não tem mais do que isso. Não tem mais atacante. Então eu acredito que o que surpreende a nós não é a atuação do Grêmio, é o 5-0. Perder para o Flamengo 1-0, 2-0 seria, dentro desta realidade do momento, normal. Agora, quem jogou bem no segundo tempo? Me aponte um jogador. Foi muito difícil. E erros primários da zaga. Não adianta nós querer agora colocar só a culpa no goleiro. Não. O Mateuzinho sumiu. O Maicon sumiu. Quer dizer, sumiu todo o time. Não é pegar no pé do Mateuzinho, Cassiá e Omar, mas eu mencionei antes do jogo que o Mateuzinho teve 2 jogos essa temporada grandes, que era ele e o volante sem o Maicon do lado. Era ele e um volante mais de marcação, que era para ele se destacar. Sim. Contra o Atlético Paranaense e contra o Flamengo aqui. Contra o Atlético lá e o Flamengo aqui. E ele sucumbiu. Tu está dizendo uma coisa, hein? Já amplio. Todos os jogadores que foram para a seleção, em média, caíram de produção. O Kahneman, depois que começou a ser convocado para a seleção argentina, ele não foi mais o mesmo jogador. Por várias razões, mas uma delas é a falta de quantidade de jogos. Muito descanso, muito isso, muito aquilo, muita viagem. Né? O jogador, nós aprendemos no futebol, como é que ele pega o condicionamento? É jogando. Nós invertemos, pega o condicionamento treinando. O treinamento, eu vou fazer uma gíria aqui, o treinamento ele dá um pique, para e começa, ó. E descansa 5 minutos para dar outro pique. O jogo não tem isso, é a quantidade. Ele corre de 10 a 12 e quem sabe mais quilômetros. Então o jogador se condiciona jogando, nós criamos essa ideia e o torcedor do Grêmio é testemunha. Sempre que o Grêmio dá folga para o jogador, há denúncias aí nas redes sociais de que os jogadores estão fazendo festa. Isso é popar? Isso é estragar o jogador, porque ele treinando ele rende mais do que na festa na noite. Então é muita folga para algumas coisas obscuras, que não é do futebol. É interessante essa linha do Cassiá. A gente vai debater também com o Omar, porque eu quero ouvir a opinião dele depois do intervalo. Já voltamos. 7h21, daqui a pouco vamos ter praticamente 1 hora só de debates com Luiz Carlos Reck, Batista, Omar Selamen, Cassiá Carpes, e estaremos juntamente com você. Muitas participações já no nosso WhatsApp e também na live do Facebook. A gente vai atender elas daqui a pouquinho. O Inter, já que a gente trouxe alguns destaques do Grêmio, o Inter, o Zé Ricardo fechou o treinamento de hoje, visando o confronto com o Bahia sábado fora de casa. Patrick e D'Alessandro suspensos são desfalque. Nico Lopes deve ficar no banco de reservas. Ele está negociando com o Tigres para jogar no México na próxima temporada. O trio de meias no sábado deve... Não dá para chamar de meias, mas aquela linha de 3 antes do Paulo Guerreiro. Tem Wellington Silva, Neilton e Parede. Eu digo que não dá para chamar de trio de meias porque não são meias, né? Mas o trio antes do Paulo Guerreiro. O Sobe está novamente à disposição, fica na reserva. Recuperados, tanto o Moledo quanto o Matheus Galdesani estão aprimorando a parte física para retomar os trabalhos com bola. Em dezembro, o Inter já vai estar de olho porque faltarão 6 meses para encerrar o contrato com o Danilo Fernandes. Ele já vai poder assinar com outro clube. É aquela coisa, tinha que ter renovado talvez um pouco antes com esse jogador, mas alguns falavam, tem que botar o Danilo Fernandes em uma negociação. Se faltam 6 meses para ele assinar um contrato, não tem como envolver ele em negociação, porque ele pode sair de graça se não renovar com o Inter. Insufilme Automotivo, soluções para a estética e manutenção do seu veículo. Películas de controle solar, de segurança para vidros, envelopamento total ou personalizado, proteção de pintura, polimentos, limpeza de bancos em tecido e couros, higienização de dutos de ar-condicionado. Ligue e agende uma instalação do Insufilme ou algum dos serviços. 30 21 23 23, o WhatsApp 99583 9150.
Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381 e 385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Das questões que colocou o Cassiá antes do intervalo, Omar, o que você gostaria de pincelar para a gente falar? Tem muito pouca coisa para falar do que já não foi falado hoje, né? Hoje todo Tem mundo... algo de bom para falar? Do jogo de ontem, não, né? Evidentemente que não. O Cassiá aqui falou antes. A dupla de zaga, que sempre segurou várias e várias vitórias pro Grêmio, foi envolvida ontem totalmente. O Everton não apareceu, quer dizer. Então, quando os três jogadores expoentes do Grêmio não... Tu nem sabe da existência deles no jogo, não tem nada para falar de bom agora. Vou falar do elenco, vou chutar cachorro morto agora? Não, isso não adianta, né? Isso aí já tinha... O mais importante, Maurício, é a diretoria saber se vão continuar nessa batida e com esse pensamento sobre futebol ou não. Né? Se esgotou esse ciclo ou se vai ser renovado o plantel, vai se fazer um time mais pegador, não sei. Isso que é o mais importante. Hoje estão satisfeitos com os resultados dos últimos 2 anos do Grêmio, que uma grande conquista não aconteceu. Vou dar uma passada aqui pela nossa interatividade. Diga, o Omar está falando, jogadores que o Flamengo tem, que são altos salários, existe uma diferença tão grande com alguns jogadores do Grêmio em salário ou não? Eu não, por exemplo, pelo que o pessoal fala na rádio, eu não acredito que o Flamengo tenha um atacante que ganhe tanto quanto o Tardelli. O Tardelli custa para o Grêmio que é 1 milhão, 1 milhão e 200. Eu não sei se tem algum atacante... Para ficar no banco ainda? Né? Por exemplo, o Bruno Henrique, pelo que se noticiou, ele custou o mesmo preço do que o Grêmio pagou pelo André e pelo Marinho. São opções, né? Agora, e o Grêmio naquela época estava com dinheiro para vender o Arthur. O mais importante não é agora dizer, tá errado, tá certo, tá errado, tá errado, tá errado. Porque isso aí é fácil. Agora, vai se continuar nesse sistema... são contratos longos. São contratos longos. O Grêmio, por exemplo, Tardelli, eu acredito que seja de 3 anos. O Michael deve ter mais 2 ou 3 anos de contrato com o Grêmio. O Michel acho que renovou até 2022. Não acaba um jogo, né, Cassiano? Então, quer dizer, tem que... Não sei. A diretoria de futebol tem que ver se vai continuar com essa atitude, com esse pensamento sobre o futebol, ou se vai fazer um time um pouco diferente, um pouco mais físico. Vamos ver. Vou passar por algumas participações aqui dos nossos telespectadores. O Rogério Schiller. Por favor, presidente Romildo, Omar Selami para comandar o futebol em 2020. O Adair Vasconcelos Miller, boa noite. Há 1 mês ou 2 atrás se exaltava o futebol gaúcho, que poderíamos ter uma final de Copa do Brasil, Grenal ou semifinal da Libertadores. Hoje não se concretizou, mas não dá para fazer terra arrasada. Seria oportunismo fazer terra arrasada? Não acho que o pessoal esteja sendo oportunista. Mas ele está certo. Se falava assim na Copa do Brasil. Na Libertadores se falava também que podia ter uma semifinal, mas era um pouco menos. Se falou bastante. Se falou sim. Mas a chance maior era, sem dúvida, na Copa do Brasil. Tá? E aí ele tem razão, a gente se enganou. Nós se enganamos com o toque de bola do Grêmio. Tá? Mostrou e já mostrava, e a gente já dizia que é um time lento, pela característica do próprio jogador. Nós temos que entender que às vezes o futebol é bonito, mas ele se enquadra em alguns jogadores que o Grêmio tem. Foi muito bom para alguns jogadores, que em outros times não jogariam, mas o Grêmio joga porque o sistema, o conceito de futebol é esse. Não quer se terminar esse conceito, só quer, no meu entender, Omar, e dar condições com esse dinheiro que falou, é fazer um time melhor. Achar peças importantes, um time mais rápido. O Flamengo toca quando necessário, mas ele é rápido no meio pra frente. A diretoria de futebol ter uma ideia de futebol. Sim. Do que eles vão querer contratar e qual time eles vão querer colocar em campo. Se vai ser um time reativo, se vai ser um time veloz, como é que vai montar
a ideia de futebol para contratar esses jogadores que fiquem adequados a esse sistema. O Michael Matiello mandou mensagem aqui dizendo que o Omar tem o voto dele para a diretoria de futebol no ano que vem, que foi a ideia O Matiello não está sendo meu amigo aí. Não, a diretoria de futebol está pedindo. O Omar não adianta voto. O Omar tem que estar lá no futebol, ele tem que gostar do Omar e acreditar no Omar. A direção. Nossa. Aqui, ó, o Paulo Teitelbaum. Os clubes gaúchos poupando para outras competições. Espero que tenham aprendido com o que o Flamengo nos mostrou. O Mauro Roberto de Souza Teixeira. Arrogância e soberba afundaram o Grêmio ontem. Não acho também que houve soberbo. O Márcio Souza está falando também arrogância do Renato no discurso de ontem. A Ireni Gama. Eu não tenho vergonha de levar 5 do Flamengo. Pior é o Inter, que levou 5 da Chapecoense. Mas é outro momento. É outro momento. Agora, foi dito aqui no início do programa, e o Cassé é de um tempo que se jogava quarta e domingo, né? É verdade. O Grêmio, se o pessoal mais novo não sabe, jogava semifinal numa quarta-feira e a final no fim de semana, 2, 3 dias depois. Não tinha isso aí. E o técnico do Flamengo voltou a esse sistema. É uma coisa que tem que se pensar. Isso tudo, Omar, é na cabeça do atleta. Se o atleta é convencido pelo dirigente e pelo treinador que ele deve ser poupado e folgar, ele vai folgar. Exato. Agora chegou um treinador lá que diz, não, é o seguinte, ó, nós temos condições de ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Como é que nós vamos abrir mão de um? Vamos jogar todos os jogos. O descanso que eu dou para vocês é durante a semana, não durante o jogo. O jogo tem que estar inteiro. Fazendo o trocadilho que o próprio REC faria se estivesse apresentando. Vamos para o intervalo para poder introduzi-lo na conversa, no nosso debate. Já voltamos. Muito bem. Voltei, mudei só a camisa. Né? Obrigado, Maurício, pela primeira parte do programa. Estava aí de motorista do Batista. Vou buscar o craque em casa. E sabe que me atrapalhou. Não, mas eu assumo, o culpado foi eu mesmo. Não. Muito longe, estou morando... Não, na verdade não é culpado, eu tinha que ter saído mais cedo. Só que eu subestimei o trânsito de Porto Alegre. Eu saí do Iguatemi às 5 horas da tarde e cheguei às 6h10, lá na Avenida Guaíba, onde mora o João Batista. E nessa hora é complicado, né? Grande Batista. Quem não conhece o Batista, né? É que o Batista não fez como o Lauro Quadros, né? O Lauro hoje na Grenal já disse, REC, segunda-feira, tal horário, tu vai estar na frente da minha casa. Não, né? o Lauro Quadros eu busco em casa também, né? Mas o Lauro é mais neurótico do que todos nós juntos. Ele tem que se pesar. O horário do Lauro é britânico. O Lauro se pesa 6 vezes por dia, come 5 frutas por dia em horário Antes diferente. de almoçar, ele vai lá numa farmácia perto, se pesa, vai lá, almoça e depois pesa de novo. Isso. Como é que foi É uma figura. O Marcelo também está se pesando. Não tô, porra. Opa! Não, Tu tá nervoso bem. hoje? Não, tá super feliz. É? Tudo bem. O pessoal já começou na live campanha para o Omar assumir o futebol ano que vem, viu? É? Tomar banho. Não, e agora veio o Luxemburgo de volta. Aonde? Vai ficar Pra mais onde? fácil de conciliar. Pra quem? Olha a cara do Omar. O Inter contratou ele? Não, pro Vai Grêmio, contratar? pro Grêmio. O Grêmio? Não, o Grêmio tem o Renato. Não tem. E aí, vamos começar por aí. Tem que não. continuar o Renato? Vocês já falaram bastante, eu já peguei o bonde andando. Até o final do ano, sim. Eu acho que sim. Até o final do ano? Eu acho que não é. Está falando aqui um treinador que não gostava de ficar muito tempo no clube. Eu acho que chega um ciclo, Batista, que o Renato precisa, no meu entender, ter outras experiências. A marca dele é o do Grêmio, mas ele precisa ir para o São Paulo, ou para o Flamengo, ou para o Fluminense, ou para o Vasco, enfim. Ele tem que pegar outra experiência. Aqui o Renato é tudo. No outro clube ele vai ser só treinador. Então aí é bom. Não, porque... no Rio ele é rei do Rio. Disputava. Depois de ontem. O Cassiano falou na situação que realmente é o termo exato, a situação exata do que acontece. Terminou o ciclo. Né? Muito tempo os jogadores já não têm a mesma. Tu já não consegue botar aquela mesma motivação. E não é um termo, às vezes, que se usa e diz, o treinador está ultrapassado. Não, às vezes a pessoa entende que eu quero que ele saia do Grêmio. Não, eu quero que ele progrida como treinador. A experiência é muito válida ele mudar um pouco. Ele tem grandes clubes também no futebol brasileiro que ele tem que. Ele vai aprender mais, vai amadurecer mais. O Grêmio precisa, o ciclo é assim, termina. Mas, Cassiano, uma outra coisa também, né, que às vezes não se dá muita importância, ou não se comenta isso no decorrer, depois de anos que vão se passando. O Renato está há quantos anos no Grêmio? Pois é, mais de 3 anos. 3 anos. Só que tem o seguinte, o time que a torcida, que nós nos acostumamos e vimos, e que encantou, não é mais aquele que o torcedor hoje está esperando, entende? Porque foram vendidos jogadores chaves. Sim. E isso aí também, como é que se diz, em defesa do Renato, a cobrança continua a mesma. Pô, cadê aquele futebol maravilhoso que tinha antes? Mas cadê o Arthur?
Cadê os outros jogadores, por exemplo, que tinha ali que foram aparecendo e o Grêmio foi vendendo porque nós precisamos vender, né? Então eu acho que isso também... Outros não renderam o que vinha rendendo, como Outros o não O Luan. Jailson, desde a saída, fez falta no Grêmio. Porque até hoje está se cobrando do Grêmio aquele futebol que tinha quando o Grêmio tinha jogadores para praticar esse futebol. E uma carência muito grande, o que está fazendo muita falta, esse jogador, o Arthur, né? Que era entrega a bola, vai lá e busca e faz esse jogo. Mas, Omar, parecia que a fábrica era inesgotável. Não, acho que o mais... Pois é, né, o pessoal está falando aqui do campo, né? Eu acho que o mais importante é a ideia que a diretoria vai ter sobre como o time vai se postar no ano que vem. O que vai ter que contratar, qual é que vai ser a característica do time e a renovação do plantel. Quais Aí, ciclos? nesse contexto, se o Renato vai continuar ou não. O Omar estava dizendo aqui, Acho que antes isso da que é o mais chegada, importante, né? que tem jogadores que estão ganhando igual a muitos que ganham no Flamengo. E Evidente. muitos até não jogaram. Não corresponderam. O que eu falei faz pro parte do Marcelo é o futebol, seguinte, mas e pro paga Maurício, bem. eu não sei se o Flamengo... É que ontem teve uma parte da explicação que é o dinheiro do Flamengo. Eu não concordo. O Bruno muito com Henrique isso. não ganha metade do que ganha o Tardelli. Pois é. Qual atacante do Flamengo ganha tanto quanto o Tardelli? O Bruno Henrique custou barato. Custou 20 e poucos milhões de reais. Custou o que o Grêmio pagou pelo Marinho e pelo André. Exatamente. Então, quer dizer, são opções que o Grêmio fez. Quer dizer, se a diretoria acha que está certo, tudo bem. Então continua nessa linha. Agora, se acha que está errado, tem que trocar, cara. É isso. É simples. Rodrigo Caio não ganha mais que o agora Jordan. começar hoje a ficar falando, o plantel do Grêmio é fraco, porque, hoje os caras botaram jogador pro jogador e acabaram com o plantel do Grêmio. Hoje é fácil, chutar cachorro morto, qualquer um chuta. Mas quem é que fez isso? Não, várias e várias. Agora, o mais e a ideia? Tá certo essa ideia de Não, time? isso é um oportunismo de Pois quinta é, tá categoria. certo Eu não essa sei ideia? quem fez, por isso eu posso falar. Mas Hoje seria um oportunismo Pois de é, quinta mas se categoria. faz muito isso. E eu acho muita sacanagem. Eu me isso aí. neguei a fazer antes do jogo. Queriam fazer essa comparação posição por posição. Começaram com essa frescura de 2 anos para cá. Começa que tem esquema de jogo, característica do time, característica dos jogadores. Mesma coisa. Eu vou comparar da época do Batista. Batista ou Carlos Alberto Pintinho? Batista. Os Mas dois- é um estilo. Hoje no Grêmio, talvez jogasse o Pintinho. aí que tá. Esse que é o problema. Os dois jogaram muito. E podiam Os jogar dois eram juntos. de Eu prefiro o seleção. Batista. Eles podiam jogar Vamos juntos. botar os dois. Ah, em podia, cima. mas Batista- o estilo do Grêmio hoje é outro, Batista. Batista ou Chicão? Os dois. Batista, No né? meu time joga os dois. Agora é o seguinte, tanto que o Batista jogou um jogo na Copa, Acabou com o Maradona. que não, de 78, que o Chicão foi dos melhores em campo. Tanto se fala mal do Chicão. Chicão de São Paulo. Aguentou um rojão lá que pouca gente aguentava. Era mais defensor que o Chicão. E na hora de dar mas- porrada, o Chicão tava lá. Agora, Mas ontem fala eu mal do acho- Chicão porque foi ele e não foi o Falcão. Não, podia ter ido outro. Bom, mas o Chicão Mas, resolveu quando jogou. Que eu vou meter aquilo ali, defendendo a minha turma também, né? Porque eu fazia parte daquele bolo. Né? O problema é que os volantes, eles sempre foram analisados de uma situação, de uma maneira, o seguinte, tu tem que fazer tudo. Tu tem que cobrir o zagueiro, tu tem que cobrir os laterais, tu tem que Saber ajudar, jogar. Não, tu tem que desarmar no meio-campo os caras e ainda tem que ajudar a fazer gol lá na frente, Tem que porque ser senão, reboteiro. senão diz assim: mas ele não entrou na área. Meu filho, eu já corri atrás do ponteiro, eu corri atrás do centroavante. Sabe quantos gols eu evitei, eu ajudei a evitar, né? Lá atrás. Aí quando pega a bola, eu tenho que estar lá na frente na área, quer dizer, o volante, os volantes, né? Mas é um volante que não chega dentro da área. Não, dentro da área que tem que estar o Tinha meio múltiplas direito. tarefas, né? É o atacante, quer dizer, agora, depois que o volante fazia a sua... Claro, fazer bem feito também, né? Se ficar parado ali não adianta. Aí tu vai ter fôlego para correr o jogo todo. Mas tu fez o trabalho cansativo, tu foi, deu bote, caiu, deu carrinho, e aconteceu. E aí tu ainda tem que estar lá fazendo gol? Não, aí agora é a hora, pelo menos na nossa época, né, Garcia? Hoje em dia não tem mais o ponteiro direito. E um detalhe... Aí é a hora do ataque. O volante tinha uma tarefa fundamental. Antigamente nós tínhamos o 8,5. Aquele cara que fazia tudo pro centroavante, fazia toda a jogada, vocês tinham que marcar. E de vez em quando sair para cobertura do lateral também. Também. Hoje não tem essa tarefa. Não, Ele não. está no meio, ou sai só em linha isso reta, que mas não sai para o lado. Por isso que eu tô dizendo. E ontem, com esse meio-campo fragilizado que o Grêmio, e envelhecido que o Grêmio botou ali e frágil,
Os dois zagueiros que sempre foram um esteio no time do Grêmio se complicaram. Mas o que mais que ele podia fazer? Já botou o Michel. Não, mas aí é uma formatação de elenco, cara. Não estou dizendo que ele podia botar outros jogadores ou não. Não tinha Dinho e Goiano ontem. Não tinha Dinho e Goiano. Bom, se tinha Dinho e Goiano, se tinha um Batista e Falcão, Jandiro, esses jogadores mais... O Rafinha, que tinha operado o rosto, tinha levado uma porrada com 10 minutos pra ver se ele tava bom. Tu quer ir pro banditismo? Não. Tinha levado. Chegava forte numa dividida. O lateral esquerdo não operou o joelho? Alguém chegou nele pra ver se o joelho tava bom. Tu queria que desse uma... Não queria que tirasse. Alguém chegou? O Grêmio chegou? Não. O lateral esquerdo não contato, operou, quem velho. operou foi a Arrascaeta. Futebol tem contato, senão tu joga vôlei. Diga, Maurício. Não, o Felipe Luiz não chegou a operar, quem operou foi o Arrascaeta no meio. O Felipe Luiz fez o tratamento Chegaram conservador. esse cara? Não chegaram. Eu comentei o jogo e disse, olha, antes do jogo, para ver como a gente erra, e erra bastante. O Batista é comentarista, o Cassiá foi um comentarista ainda, foi muito tempo, exerceu isso como profissão. Eu disse antes do jogo, eu quero ver na prática se esse departamento médico do Flamengo é milagroso mesmo. Eu estava meio São Tomé. Recuperaram. Lincoln não tinha condições há uma semana, ficou no banco. Diego não tinha condições há 10, 15 dias, nem se ouvia falar no Diego, ficou no banco. Arrascaeta, 18 dias de uma artroscopia. Não foi testado nada. Nem meio tempo de um jogo. E nem precisou nem jogar. Não precisou ter caixa de areia, não precisou nada. Foi direto pro jogo. Felipe Luiz foi testado meio tempo contra o Fluminense. E o mais grave de todos, o Rafinha, que o Omar disse, meteu a máscara, exatamente como se especulava, que iria coincidir com a volta e tal, mas se especulava, mas não se acreditava muito. E eu entendia que a medição seria no tete-a-tete. Teve? Não teve. O Grêmio foi jogar. Consagrou o departamento médico do Flamengo, além do JJ lá, o Jesus. Eu acho que o grande erro ontem do treinador do Grêmio foi que o Grêmio foi jogar contra o Flamengo. Devia ter ido para disputar com o Flamengo. É isso. Mas ali quando colocou O Odair tá perdoado, Cassiano? O Michel, quando colocou o Michel, o Maico, ele mudou a formatação. O Grêmio joga com 2 volantes lado a lado. Ontem não jogou. Ontem o Michel ficou sozinho atrás e o Maico tentou jogar. A prova está que quando ele perde aquela bola que foi o primeiro gol, ele estava de costa, ele não joga de costa. Ele já está mais à frente de costa. E o Mateuzinho teve que adiantar um pouco mais e se perdeu também. Aí que tá. Se perdeu também. Eu vou perguntar para vocês três, que são ótimos comentaristas, Maurício. Não encabularam o Mateuzinho? Ele ficou encabulado. Mas ali, o Batista, aqui analisando, quem é que jogou bem do Grêmio? Eu acho Ninguém. Ninguém jogou bem. Eu acho que é o seguinte, ontem tinha também uma situação de provar quem era o melhor time da atualidade. Né? O que o Renato dizendo que é o Grêmio. Aí o treinador, aí o treinador do Flamengo dizendo que é o time do Flamengo. Aí o que aconteceu? O Grêmio entrou talvez para jogar mais ofensivo do que deveria, porque o time do Flamengo tem jogadores habilidosos. E o primeiro gol do Flamengo, como é que acontece? Sim. A defesa toda do Grêmio... Não, tem um jogador na sobra, que eu acho que era o Kahneman, que depois chegou para atrasado, ou era o Geraldo. Eu sei que estava toda aberta. Por quê? Porque estava todo o time em cima da meia-lua, do campo ali. Estava em linha. Estava em linha, todo mundo ali. Tinha uma sobra ali, mas os lados, que foi por onde se meteu o jogador do Flamengo para receber o passe, né? O Bruno saiu da ponta e veio para o meio. Os jogadores de meio campo e a defesa tudo avançada, assim, tu vê que tem... Aí teve um espaço para o Flamengo, para corroborar, tem velocidade e qualidade técnica. Para corroborar, qual foi o jogador do Flamengo que não cruzou? Arrascaeta cruzou, Everton Ribeiro cruzou, Bruno Henrique cruzou, Gabigol cruzou, os dois laterais cruzaram. E ali de fundo cruzaram. Uma experiência de campo, entende? Quando você vai jogar contra um time que tecnicamente é superior ao teu, tu tem que diminuir os espaços dele na tua defesa e jogar não de igual para igual, porque senão vai dar problema, porque a técnica do time adversário é melhor que a tua. Então ele vai te driblar, ele vai criar os espaços. Eu tenho um exemplo, quer dizer, na minha cabeça, fiquei me relembrando assim, essas coisas da técnica. O Santos uma vez jogou contra o Barcelona e valia 2 pontos, valia uma classificação lá. Aí criticaram o Santos porque ele ficou na defesa, né? Porque imagina, tinha que ser mais ousado e perdeu de 2-0 o Barcelona. Aí o Neymar foi vendido.
Aí, então, com essas críticas e o que tinha acontecido, o Santos disse, é mesmo, vamos ser ousados. Tomou 6. Com vocês. Então, quando o time adversário tem mais, né? Aí foi lá, vamos ser ousados, quer que seja ousado, aí avançaram tudo, o que aconteceu? O Barcelona tocou 6. Com 2, né? Ainda tinha chance, de repente, de uma escapada, de uma bola alçada na área, de fazer o seu gol. Agora, quando você joga com um time tecnicamente melhor que o seu, né? Que tem jogadores de velocidade, você tem que ser mais comedido. Você encurta, não abdicando de atacar, porque o Grêmio precisava fazer gol. Agora, achar esse meio termo é que eu acho que é complicado. Diga, Omar. Não digo nada, estou muito triste, estou decepcionado, mas faz parte. Vamos lá, vamos confiar aí no que tem aí. Não dá, só não gostaria que se fizesse terra arrasada. Né? Eu e o Batista vínhamos ouvindo. Agora o Batista, por exemplo, ele jogou num time do Grêmio que foi fazer uma final com o Flamengo histórico e que foi roubado. O Grêmio foi roubado. Era muito bom o nosso time, né? E o Enio Andrade deu uma lição de como se marca um time melhor tecnicamente. O Grêmio podia ter, o Grêmio competiu com o Flamengo. E esse Flamengo é muito melhor. O Flamengo que jogou em 81, 82 era muito melhor que esse Flamengo. Não dá pra comparar. Mas o nosso time era muito bom também. O time era bom, mas era pior tecnicamente. O que o Enio Andrade fazia? Tirava todo o espaço do Flamengo. Por isso que eu não digo, tinha espaço para jogar naquele jogo. É aí que eu chamava a atenção, né? Se proteger ali nas áreas, né? Obrigava o Flamengo a dar balão, não deixava o Flamengo sair tocando. Jogar próximo. Né? O Grêmio jogou de igual para igual com o Flamengo quando não é igual com o Flamengo. Teve um jogador ontem que para mim foi um dos melhores em campo. Ele não faz gol, mas foi que organizou todo. O Everton Ribeiro. Ele foi ontem, é o cara que se movimenta rápido, vem pra cá, é o formiguinha. Tem o drible, né? É o formiguinha. E empurra a bola, e enfia a bola. Quem tem os atacantes daquele, tem que ter um cara que enfia. E é o que ele faz. Então, na realidade, ele não faz gol, muito pouco gol, mas ele é aquele que elabora, que é o grande coordenador. Com o Luan, Cassia, aproveitar a tua deixa. Com o Luan, teria sido muito diferente? Não. O Luan não está bem esse ano. Não seria diferente. O Luan não tem força física, não tem velocidade. A técnica ainda perdura, mas está longe daquele Luan. O teu gosto, da segundo volante, quem é melhor, o Mateuzinho ou o Gerson? Gerson. Não tem tamanho, não tem... Tudo. Tem pegada, tem chegada. Tem... Hoje o Gerson. Corre de campo a campo. Ele às vezes nem é anotado. Ele é anotado quando ele aparece pro desarme. Sim. Ele tá ali, tá. Ele tá lá na frente, tá. Ele não é o craque do time, é o trabalho. Mas na posição dele ele é craque. Sim. Na posição dele ele é craque. Na posição, sim. Mas vem aquilo que nós já comentamos no Cadeira Cativa. Contando com o jogo de ontem, o Mateuzinho teve 3 jogos para brilhar, jogos grandes, ele não conseguiu. Vocês podem me chamar de idiota, não tem problema. Sintam-se à vontade, se vocês acharem que é uma idiotice o que eu vou dizer. Não tem problema nenhum. 7 do Flamengo e outros 4 fica melhor que a seleção brasileira. Casemiro no lugar do William Arão. Não é entusiasmo com o jogo de ontem, nem nada. No momento. O zagueiro estrangeiro, esse que não pode jogar. Mari. 2. O Arrascaeta também não pode. O Arrascaeta não pode jogar 3. E tinha mais um que eu tiraria. E o Diego Alves. O Diego Alves dá para deixar. Pega pênalti. Tá bem. Um dos laterais, de repente. Mas quem é o lateral que é melhor que o Rafinha e o Felipe Luiz? Não tem. Vai me dizer o Marcelo está numa fase danada na seleção, não joga nunca. Felipe Luiz está bem na seleção, foi bem na Copa. Né? O Rafinha está bem no Flamengo. Não, se pegasse o Flamengo hoje, com esse, fora esses estrangeiros, para representar o Brasil, quem sabe faria melhor do que a seleção. Mas é mais entrosado, mais rápido. Tem jogo, o Flamengo tem jogo, o Brasil não tem jogo. E isso acontecia no passado com o Santos e Botafogo. O Firmino é melhor que o Gabigol. Aliás, já estão disputando posição na própria seleção. O Everton Ribeiro é melhor ou é pior que os nossos meias? Tem o Neymar. Botamos o Neymar, então. Aí bota Casemiro, Neymar. E ainda, tira quem para botar o Neymar? Neymar hoje não está jogando mais que o Bruno Henrique, por exemplo. Na temporada. O que ele fez esse ano. Ele não fez mais que o Bruno Henrique. Mas faltou o Grêmio fazer um jogo de contraponto, né? Mas aí que tá. Contra time habilidoso e rápido, tu pode usar um outro sistema de jogo. Não precisa jogar de igual para igual com um time assim. Faltou humildade, então, de admitir isso? Não. A ideia é de futebol, cara.
O Odair está absolvido? O Renato não fez absolutamente. Ontem ele botou alguns jogadores que eu acho que ele nunca treinou, que é o Paulo Miranda e aquele tripé de meio campo ali agora. O Renato nunca abdicou de fazer esse estilo de futebol mais tocado do que de um estilo mais reativo, hoje que se diz reativo, não. Na minha época era pega-ratão, hoje é reativo. O REC está insistindo numa tese. Se olhar pela questão de gols, ele está. Não, estou dizendo pela estratégia. O Inter perdeu dos 30 minutos do segundo tempo em diante. Não. O Grêmio, a 5 minutos do segundo tempo, já estava fora. A derrota do Grêmio, claro que é muito mais dolorida. O Batista sabe, toma 5, tu tá até hoje com a cabeça... Classificado é uma coisa, tomar 5 é outra. Exatamente. Ontem eu estava tentando me lembrar, eu só me lembro de uma goleada assim que o Grêmio levou, uma vez um 6-0 do Palmeiras em 99. Quer dizer, Não, levou 5 do Corinthians, que o goleiro era o Ivo. Não, mas foi em 80. 99. O Grêmio levou uma vez 6-0 do Palmeiras ali. De lá pra cá, não. De lá foi 20 anos que o Grêmio não era. Não, levou do Goiás também. Não, mas. Levou com o Evaristo de treinador. Mas 97. 97. Não, mas de 99 pra cá, Não, não. tá certo. 20 anos, cara. Tá certo. É muita coisa, Libertadores velho. não. Não, Libertadores não. Não. Libertadores tomou aquela do Palmeiras. Aquela aí, deu aqui e 5 a 1. levou lá. Mas deu aqui. Deu aqui antes. Aqui, não, Os foi jogos muita lá, diferença. Eu falei assim, tem uma outra coisa que em futebol também é muito importante, né? Que faz a diferença. Você chuta, você cabeceia e vai no gol e entra. Porque tem o quase gol, Sim. que o adversário perde 4, 5 chances e ganha de 1-0, não dá esse problema todo. Só que ontem o Flamengo, quando chutava, entrava. Ele cabeceava, entrava. Então ele aproveitou oportunidades que muitas vezes os times não aproveitam. E aí o resultado, a produção em campo foi uma, e o resultado foi até, né, uma situação mais cômoda. É que o Flamengo ontem, ele foi matador. Ele foi e acertou quando tinha que acertar. Inclusive, coitado do Paulo Vitor, que está sendo bastante criticado, né? Até o chute aquele que faz se nós olharmos depois do tape, eu fiquei olhando e digo, não, mas isso aí bateu na cabeça de alguém. A bola Gabigol, roça Gabigol. no segundo gol. Roça. O Paulo Vitor está na bola, mas a bola dá uma raspadinha e dá uma elevação e tira da mão dele que ele tinha voado na bola. Quer dizer, até isso, coitado do Paulo Vitor. E no primeiro gol, vocês acham que ele falhou? Quando ele larga e o... Não, eu acho que não. Eu acho que daquela distância ali, tu defende. Mas ele mesmo acha que é. Tá de brincadeira, né, A Batista? cara dele, quando ele vê que. Pô, nem parece que o teu goleiro era o Manga. Baita mão de alface. Não, mas o seguinte, peraí, mas deixa eu te contar uma coisa. Tu tá plantado ali e um cara chutar de 3 metros de ti, pelo menos se tu defender já é bom. Não, tudo bem, mas não foi Agora tão querer pertinho, que o cara encaixe a bola e segure é complicado. Mas espalma pro lado. Espalma mais forte. Mas espalmou, pra linha de peraí, fundo. Mas e aquela situação do goleiro antes, quando o Grêmio perdeu um gol? Mas ali eu entendo que não é para espalmar. A bola foi fraca, porque foi o pé direito ele poderia muito bem ter soltado, mas ela ficaria perto dele. Ele não soltar para o lado. Ele tentou espalmar com força. Então eu acho que ali ele calculou errado. O chute não foi tão forte. Acho que furou a mão. Não, ele bateu errado no braço. Exatamente. E aí prensou, mas aí... Ele não poderia ter pegado, eu concordo. Mas ele não poderia ter deixado sair para o lado. Ela ficaria perto dele e pegava Pois depois. mas daquela distância tu já eu acho, pelo menos o seguinte, Ele não esperava. quer dizer, é a minha interpretação, claro, cada um tem a sua. Eu acho que pela distância e pela situação de jogo, que tu não sabe aonde a bola vai ir, se o cara chuta em gol, tu já tira e não deixa ela passar, já tá bom. Agora, aí a sobra é da defesa. A defesa tem que chegar e ajudar. O que aconteceu naquela defesa que fez o Flamengo. A hora era para ter saído do Grêmio, ganha de 1-0 no gol do Michael. Mas tu viu que aconteceu? ali? Não, mas um goleiro espalmou para dentro da área. Porque a bola é cruzada e ele espalma para dentro da área. E aí o Felipe Luiz veio com ele e atrapalhou. Só que aí a zaga chegou e atrapalhou. Esse gol teve muitos erros. Começou lá no meio de campo com a perda do Michael, que está de costa. Primeiro o Michel e tocou enforcado. Isso. Aí o Kahneman recebe nas suas costas, em linha reta. É muito difícil receber nas costas do jeito que ele levou. Tá? É que o Gabi é rápido. O Bruno Henrique empurra ela assim, ó, ali, meio no lado do Kahneman. E o Gabi vem por trás e ganha na corrida do Kahneman. É aí que foi o lance. É só pegar, vai mostrar várias vezes. E o Bruno Henrique é tão rápido que ele toca e já estava lá para fazer o gol. Dele é muito muito rápido. Ele é rápido. É que a zaga do Grêmio não joga precisando dessa recomposição, né?
Quando ela tá bem postada é uma coisa. Ali ele Quando tava. ela joga centralizado. Quando tá centralizado, quando tá certinho é uma coisa. Quando tem que correr atrás, não consegue. Falou que o Paulo Vitor disse que errou, ele mesmo admitiu que errou. Não, a cara dele quando ele vê que espalmou Não, no pé. porque eu ia dizer pra ele, olha, eu te absolvo. E o quarto gol que a bola passa aqui assim em cima da mão. Não, mas Ali é azar mesmo. O quarto foi aquele que deu a cabeçada. Aquilo foi uma falha da defesa. Se eu prestar atenção, o Kahneman está no jogador. O Kahneman tá e atrasado larga, de novo. E larga de novo atrasado. Tá, vai, Omar, fala, desembucha. Tudo bem, foi cinco bolas indefensáveis. Então vamos pela outra linha de Mereço pensamento. mesmo. Não, indefensável não foi, só que Mas os outros falharam também. Mas Tem que um pegar goleiro umazinha, pelo O menos. goleiro tem que passar. Eu não estou dizendo que ele é ruim, é bom. Um goleiro tem que passar segurança. E esse goleiro do Grêmio atualmente não está passando. Agora tem uma Isso situação. é aí. verdade. Isso é verdade. É isso. Tem uma Mas também situação. não dá pra dizer que ele tomou frango. Mas ele Não é frango. Uma bola de 2, 3 metros que passa e colocada no cantinho, ali dentro, na confusão, um monte de jogador pra tudo que é lá. Não é frango. Tudo bem, vamos dizer assim, um bom goleiro de seleção era defensável. Né? Tá, agora frango não. Mas Já ouvi com a- falar que ele tomou frango. Eu não vi ele tomar frango. Sinceramente. Mas com essa Frango, pressão que o próprio Omar aqui Não, eu não tô personificou dando pressão. chamando de mão de alface, final de semana contra o Botafogo, vocês colocam o Paulo Vitor de Não, novo aí que ou tá. Felipe? Aí que eu quero chegar. O Renato já tem a sua vida facilitada. Galhardo e o André estão punidos pelo cartão. Não vão precisar. O André é o terceiro, o Galhardo foi pra rua. Né? Contra o Fortaleza. Né? Foi contra o Fortaleza? O último jogo, sim. Foi contra o Fortaleza. Então, o André levou o terceiro e o Galhardo foi expulso. Só tem mais um que tem que sair, obrigatoriamente. É o goleiro. Tem um O guri na trabalho está base, facilitado. rapaz. O Grêmio tem que aproveitar e investir nesse goleiro da base. O Mediolaro foi se der criticado, certo, foi contra o tudo Galo que ele bem, jogou? Mas se Não. der errado. Ele jogou, acho que foi contra o Atlético. Não, jogou lá no. Contra o Fortaleza. Lá no Ceará. Foi contra o Fortaleza Mas mesmo. Outro aquele que veio do Fortaleza. O Breno. O Júlio César? Júlio César. Mas ele tem na base. Prestigia, cara. Se não der certo, tudo bem, vai pra próxima. O Breno, o dia que entrou aí, eu. Não vai fazer menos do que esse goleiro aí. Biotipo excelente para goleiro. Não sei se. Né? Tem o Breno, que é grandalhão, quer dizer, tem que prestigiar a base. Falam tanto que prestigiam, então prestigia. Tipo. O Emerson deu certo, Darley deu certo, da base. O Não são Groy, muitos. o Groy? 3. Chega, né? Mas demorou 10 anos o Não, Groy. mas e ficou quantos anos no Grêmio? Também. Pois é. O Galato Então, não dá pra dizer que O deu Darley errado. ficou 10 anos, o Groy ficou 10 anos. É, O Grêmio o tem essa tradição. O Galato foi bem naquele jogo lá. Não, mas um fez goleiro carreira médio. depois. Mas não, um goleiro médio. Cássio veio da base do Grêmio, não foi aproveitado aqui, mas deu certo. Ele era da época do Marcelo. É. Tá, mas e o que vocês fariam então? Breno Não, ou Felipe o Renato Mediolaro? é bem pago pra fazer, né? É bem. O Batista Breno já bem, jogou o Grenal, né? Quem? O Breno, o Grenal Sim, de reserva, foi bem. foi ele. Foi bem, tem que prestigiar, tem que ver qual é Não, o tem bom. que Batista, é hora de trocar o goleiro? Não, eu acho que vai ser preciso, porque quando entrar na arena, esse jogo, a torcida não Telão não vai conseguir jogar o garoto. Vai, Mas- cara, imagina ele aquecendo, ele exato, aquece no até para lado da torcida. para preservação, porque a torcida Tá já bom. vai cair em cima. Mas, como eu te disse, pela minha opinião, na maneira como eu olhei, bolas defensáveis, vamos dizer assim, um grande goleiro, no reflexo, poderia ser. Mas frango eu não vi ele tomar. É isso que eu quero dizer, eu não vi frango. Eu vi deixar escapar uma bola, porque de cima, eu acho que a distância daquilo ali... É a mesma coisa dos pênaltis hoje em dia que marcam, né? O cara dá uma cabeçada, tu tem que usar os braços para te equilibrar, bate no braço, é mão. Mas, pô, a bola veio na direção do meu braço, não deu tempo de eu tirar. E vamos ser É sinceros. muito de cima. Vamos ser sinceros, não tem time que leve 5 que o goleiro não tem alguma culpa. Não. Isso não existe. Como é que o goleiro toma 5, 6 e não é culpado de nada? O goleiro foi feito para ser assim. Sim, vai, claro, a Não adianta. responsabilidade Ele dele vai tem, pagar mas esse preço. Vai pagar esse preço. responsabilidade tem, Cassiar, mas eu digo não como Não, eu claro, disse, claro, de frango. claro. Tem Não, frango não, até o cara e se frango é aquele que tu vai agarrar e a bola escapa. passa por baixo das Outra, né, pernas. Cassiar, se o goleiro é Isso muito frango, azarado, Isso é frango. vai ter a sorte em outro clube, cara. Vai ter a sorte em outro clube, isso é muito azarado. O Grêmio teve um hoje Corvo, Foi o que o lembra? Flamengo fez com o Corvo uma próprio. vez conseguiu levar 2 gols de Batista, cabeça fora da área. é que do já Valdomiro. vinham Vai criticando embora, ele, cara. que ele não era goleiro para atacar no Grêmio, que ele não era sim. goleiro assim. O Omar tem razão quando a gente vê Acumula. jogadores ficar Acumula. 1 ano, 2 anos, não joga. Um dia vai jogar. Um dia vai jogar. Vai. Então acaba ficando, o time não tem moral. Quando dá na escalação, como diz o Batista, lá no vem, placar, vai. No telão, no telão, aí é brabo, Fica cara. sem ambiente É pra- melhor emprestar. Não tem.
Maurício. Na nossa live aqui, facebook.com/Luiz Carlos Rec, está registrando a audiência aqui o João Laíri, por exemplo, mostramos a Lagoa Cortada há pouco, o pessoal pode ligar para ele. O Jerry Valiente está dizendo, se não fosse o VAR ter anulado 3 gols no primeiro jogo e 1 no segundo, seria 10-1 no agregado, isso é fiasco. Mas vamos considerar que o gol de ontem foi anulado no campo e confirmado no VAR, e dos 3 gols anulados em Porto Alegre, 2 foram anulados pelo Bandeirinha. Só aquele gol da falta no Kahneman que não foi anulado. Mas a ponderação dele leva a um raciocínio. O Grêmio analisou o primeiro tempo de Porto Alegre ou o segundo? Será que o Grêmio fez bem o pré-jogo dessa segunda partida contra o Flamengo? Porque o Grêmio tomou um rodeão no primeiro tempo aqui. Tanto é verdade que teve aquele caminhão de gols anulados. O Grêmio analisou isso bem. Mas eu acho que até para começo do jogo analisou. Botou um tranca-rua na lateral, botou um primeiro homem na frente da zaga, o Michel, e tentou, como diziam os técnicos antigos para vocês, aí, Cassiá e Batista, garantir o 0 primeiro. Depois vamos fazer o nosso. Né? Eu acho que ele tentou isso. Até os 35 do primeiro tempo funcionou e o Grêmio teve a bola do jogo com o Maicon, né? E eu concordei. E levou, vamos ser sinceros, o Grêmio levou um contra-ataque no primeiro gol. Contra-ataque por dentro. Esse é o erro. Ele levou um contra-ataque, a defesa estava mal orientada. Mal posicionado. O Bruno Henrique disparou do meio de campo, pode pegar. Ele disparou do meio de campo e foi. Ele é muito rápido, como disse o Rec. E aí todo o meio de campo foi batido na mesma jogada. Estava na frente. E os zagueiros em linha, preocupado com o Gabi recebeu com velocidade atrás. Então houve muita falha. Não adianta. Mas eu vinha falando com o Batista, tem uma hora que a qualidade técnica prepondera. É fundamental, é primordial, né? O Grêmio vai ter que acertar nas contratações, como disse o Omar. Essas coisas, essas táticas... Aí sim. Saber o que quer. É o segundo passo. Tem que saber o que vai querer que o time proponha dentro do campo. Aí tu contrata o jogador para dentro da tua ideia de futebol. Porque o que ganha jogo Mas dizer troca não adianta nada. Eu concordo que tem que ter, claro, e é importante a tática, né? A proposta de jogo, mas para você fazer a tática, a proposta de jogo e ser reativo ou ser propositivo, tu tem que ter o jogador que vai desempenhar isso. Exato. Se tu não tiver o jogador que vai desempenhar, não adianta o treinador chegar e dizer assim, esse treinador é ofensivo. Esse vai pra cima deles. Aí tu tem que montar um elenco. Aí tu tem que montar um elenco. Tem que montar um elenco. Ela vai correr, a técnica vai que correr ganha. a noite inteira, Aí, mas não vai produzir. Não vai produzir. E eu acho que foi uma falha que o Internacional teve e que o Grêmio ontem mostrou que falhou muito na montagem do elenco. Porque eu acredito que todo treinador gosta de ser ofensivo, porque tu tendo a bola e tá jogando no campo do adversário, Por exemplo, tá o Grêmio mais perto de vencer agora. Vamos dar um exemplo de um cara que foi vitorioso nos últimos anos. O Grêmio contratou um vitorioso nos últimos anos, Montoya. O Grêmio não soube o que fazer com o Montoya. Vitorioso aonde? Que eu queria saber. No São Lourenço. Não, no Rosário Central. Não, nem sei, ninguém sabe desse cara aí, velho. Para. Contrata por um jogo que o cara fez há 3, 4 anos atrás, contra o Grêmio aqui. O cara jogou de segundo volante aqui, botaram o cara no Rosário ou no São Lourenço? Esquerda. Rosário. Rosário desse treinador aí que o Colorado queria trazer. E do lado dele jogava o Musto, que o Grêmio ficou 300 anos atrás. Ele veio para substituir o Ramiro quando lá jogava no meio de campo. Exatamente. Então, é o que eu estou dizendo. Erraram a posição. O Grêmio contratou sem saber o que ia fazer com ele. Não sabia. Contratou porque era o Montoya. E o Internacional, o Odair, por exemplo, levou o Internacional a um estágio que ninguém imaginava. Quer dizer, foi às quartas de final de uma Libertadores, uma final de Copa do Brasil. Ano passado tirou o terceiro, né? Aí, num estilo de jogo. Aí começa, vamos atacar, e tá o Odair aí chupando balde. É isso. O Rec perguntou... É isso, fizeram uma escolha política ao invés de uma escolha técnica. O treinador do Internacional, Rec, tu falou, nós não respondemos ainda, ele vai ter que tirar mais dos menos. Essa é a grande questão. Frase do Batista no caminho. Parece que vocês combinaram. Eu não sabia, mas ele vai ter que tirar mais dos menos. Pois digo, esse é o problema, né? Vai aliviar um pouco o ambiente, porque tirou o treinador que a torcida não estava querendo, mas ele vai ter que usar os jogadores que tem ali, né? E o Odair lá, conhecendo, se tu não usa determinado jogador, é porque o outro está rendendo melhor. Agora tu imagina, Batista, se vem um argentino que não sabe nem quem quem são os jogadores. Se não trocar os nomes, não tem como, né? Como é que mágica não dá uma pra coisa fazer. dessa? Tem que trocar os jogadores, a técnica que está sendo empregada em campo.
né? Tem que acrescentar. E Batista, hoje, do meio para frente, aí o Flamengo, a velocidade é muito importante. O jogador lento, ele vai fazer o esquema para ele, mas não vai fazer esquema para o time. Tá aí esse esquema com parede de um lado, o Wellington Silva do outro, Neilton centralizado, com o Guerreiro na frente, sacando o Nico Lopes. Pô, É o canal? Ele tem 2 marcadores, Lindoso e Edenilson. Rec, eu acho que eu não sei se eu vim aqui. O jogo contra o Palmeiras, eu fui com a minha filha, ela é colorado, e eu gosto de ver jogo, vou. Como o Batista vai, nós somos lá. Não temos nenhuma rejeição dessa parte, nós somos comentaristas. E eu fui e fiquei bem no fundo do campo, vendo, e ali estava o Nico jogando à direita. Coisa que tu não vê na televisão, tu vê no campo, Batista. Tu vai lá no campo comentar o jogo, né? Sim. Então a televisão tu Sim, vê claro. ali, o quadradinho ali, não nada mais. Aí eu vi aí eu vi o Nico que todo mundo não enxerga e que eu acabei enxergando. Ele só joga com a bola nos pés. Ele não procura, ele não ajuda, aí ele pega, ele não vai para a tabela com o centroavante ou com o atacante, ele vai para a jogada pessoal e perde e volta. Aí ele vai lá até o meio de campo, aí dão para ele, vai e perde e volta. Quer dizer, não estava dando mais, não está dando mais. 10 milhões de dólares. Não fala muito que os mexicanos vão mudar a oferta, né? Não, mas isso não quer dizer que ele não seja bom jogador. Chega lá, corrigem isso aí, é outro esquema tático, o que o Batista estava dizendo. No esquema tático internacional ele não é útil, porque é o seguinte, quem é o companheiro do centroavante? Tem que ser ele, mas ele não é. Eu vi 2 jogadores que atuam conforme tu desejaria, que seria um plus em relação ao Nico. Aquele Acosta do Lanús, que incomodou o Grêmio, incomodou o River Plate depois, né? E o Aquino do Tigres do México, que acabou com o Internacional nos 2 jogos, né? Um ponteirinho rápido, tá? Mas que jogava em pé e com velocidade. Tem que ir na diagonal. Exatamente, em pé Ele tem que se aproximar, o Guerreiro está muito isolado, o Guerreiro caiu de produção também, mas também não podemos dizer, olha, quem é o companheiro dele? O Caicedo, aquele do Barcelona, que veio jogar contra o Jonathan Alves, ele que fazia o Jonathan Alves, né? Com o Jonathan Alves. Eu sei que é isso. Lembra o Caicedo? Sim. Encheu o saco do Grêmio aqui. O Grêmio já tinha feito 3 lá. Pois esse Caicedo aqui não conseguiu armar jogadas. Eles chegaram na hora do jogo. O avião deu aquele monte de problema. Eu vi agora, não sei se vocês viram, o Racing ganhou 1-0 do Boca na Bomboneira. Esse jogo eu não Tem vi. um veterano lá, que eu não consegui definir se ele é centroavante ou ele é o 8,5. Mas ele era o que movimentava tudo e fazia assim, vem, chamava o time, era um líder do time. É veterano. É tipo aquele jogador que precisa. É um jogador que, olha, eu quero jogar aqui. Aqui é perto da área. Aqui eu quero fazer. Tem que ter ambição. Mas aí nós entramos num quesito que vocês aí, que são do ramo, o Omar também, podem decifrar. O Grêmio tem que ter um outro Maicon, né? Que não é o Mateuzinho. Mas aí o Mateuzinho é o quê? Não, ele é um Ele não é armador. ele não é um marcador. Armador. Ele é um armador. Mas o que tu Ele quer é dizer menos com- do que o Arthur. O que tu quer dizer com o outro Michael? Não entendi. Esse cara que organiza as coisas, que passa a bola, Não, que não, piva. nós estamos falando, eu estou falando naquele que se aproxima do centroavante. Não, mas Você está falando no 8,5. É, 8,5. eu Aquele sei, 8,5 mas o antigo Grêmio não tem nenhum. Nem o 8. Tem o Jean-Pierre e o Luan. Tem o Sim. Jean-Pierre Tá, e o Luan. mas se E o tá Inter não tem nenhum. Sim, e o outro líder para fazer esses guri também. Do elenco atual do Grêmio, eu acho que o que mais pode substituir o Michael é o Jean-Pierre. De meter Então vai bola. recuar o Jean-Pierre e Não, bota o tô Luan, dizendo- bota os não dois. Tô, não, tô dizendo. Não, mas aí é ano que Ou vem. senão vai ter que. Eu acho que tem que apostar sempre na gurizada da Tá, base. eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dá para armar um meio-campo com Michel, Matheus Henrique, que agora o Michael eu não sei, Jean-Pierre, Luan, com o Everton e um centroavante, que daí o Grêmio contrata um craque para centroavante. O Grêmio contratou 6 já. Já errou 6, 7. É Jael, é Brocador, é Luciano, O Jael é deu mais- André. Mas o Jael deu mais resultado que todos aí que ficaram. Já está fazendo falta. Tá fazendo falta, porque ele segurava. Já é ontem faria mais que o André. E tu botar a bola na área, ele tava brigando. Os outros Ele não era o homem da briga lá dentro da área, exatamente. O Bira Burro não fazia isso bem? Sim, em 79 foi uma Eles diferença. chamavam de burro ainda. Chamavam de burro, mas era uma diferença que o Bira fez uma diferença muito grande, que não sei se vocês recordam, claro. Em 79, no Campeonato Gaúcho, nós ficamos em 3º lugar. Sim, 79, o Grêmio foi Mas não era o Bira o Porque centroavante. O Grêmio não tirou era isso 11. que eu estou dizendo. Aí nós estávamos precisando de um centroavante O Grêmio de, tirou 11 pontos. Inter deu um tiro na lua. não, de movimentação, de trabalho, porque nós tinha o Mário era um goleador, que o Mário, se não me engano, era o Mário o centroavante. Mário. Tinha
o Adilson, parece, Sim. que era também um jogador ali. Isso na é frente. 8,5. Isso. Era um 8,5, o Adilson. E o Bira fez a grande diferença. Nós estamos no terceiro lugar do Gauchão para ser campeão Pra ser invicto campeão do brasileiro. E o Bira, que ele se mexia muito na frente. Ele dava muita opção para quem tinha a bola atrás e entrava e brigava com os zagueiros e trombava e fazia gol. Quer dizer, essa é a diferença, né, Tu tem que mexer na estrutura técnica da equipe também. Não é só trocando o treinador que resolve. Pois é, e o André pode fazer isso Não, aí? mas é uma diferença do André pro Jael é o seguinte, eles podem ter a mesma característica, só que o Jael consegue dar aquele fôlego que o time precisa. Sim. Ele segura mais. E se levantar a bola lá, ele vai brigar. O André ele tá fazendo isso que o Jael faz nas palavras do treinador só. Porque no campo ele não consegue dar esse espaço. Não aparece nada, né? O Jael dava esse tempo para a zaga sair. E o meio de campo gostava de dar pro Jael. Exatamente. Dá pro Jael que vai cavar a falta. O André não faz isso, cara. Isso. O Jael Não faz, segurava o zagueiro. É uma zagueiro, opção que infelizmente o Renato, não sei se por teimosia, porque eu não acredito que seja convicção, ele tá pagando um Também preço também muito contratou alto. o Luciano. Não passou pelo crivo Cara, dele? aí tem que perguntar, aí tu tem que perguntar para a diretoria de futebol. Me permita Por que que contrataram 5, 6 centroavantes e nenhum o deu certo? Luciano chegou com centroavante, mas ele não tem nada de Não centroavante. tem, ele é atacante. Ele não joga de centroavante. Quando eu digo, Ele é atacante. alguma coisa tá errada. Ele é É como o atacante. Internacional contratar o Bruno, o que veio do Botafogo. Silva jogava pelo lado direito, fechando o lado direito, agora joga volante. Então as pessoas estão contratando uma coisa e é outra coisa. Exatamente, Aí o Luciano, é só tu ver, o Luciano é O atacante. adaptar não dá certo. Não, aí bota ele no Grêmio, o atacante pela direita para bater com a perna esquerda, porque ele só tem a Sim. perna esquerda. Para entrar por dentro. Criou essa mística agora Ele no não é futebol centroavante. brasileiro de que o da direita tem que ter perna esquerda para entrar por dentro. É o que o Tá D'Alessandro tá batendo fazendo. tudo. É o que o D'Alessandro tá fazendo. né? Mas mataram o Alessandro na ponta direita. Fica lá na pontinha direita, bate aqui e tal. Eu sou chato, eu quero insistir nessa aí. Michel, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Luan e Everton não dá samba? Se tiver um grande centroavante? Tá botando o Luan de centroavante. Não, e mais o Não, centroavante. sem Mais o centroavante. centroavante, mas aí tem que sair Tirar o Maico. Porque, ó, Mas aí tu tá tirando o Alisson para colocar o Jean-Pierre. tirando o Alisson e o aí Maico. tá tirando dois, né? Mas o Jean-Pierre não tem grande poder de recomposição. Não, o Alisson não é jogador para ser titular do Grêmio. Mas É quem, pra mas compor quem que ali. faz o corredor do Ramiro? Mas Quem? tem corredor, Nossa, corredor do mas Se Ramiro. tu tiver Jean-Pierre, enfraqueceu o Grêmio, Matheus, Enfraqueceu Sim, não, defensivamente. A saída do Ramiro prejudicou o Grêmio o ano inteiro. O Grêmio nunca se acertou ali, fragilizou a defesa, fragilizou o meio-campo. O Mar me Pois é, mas permite- aí colocar o Jean-Pierre para fazer aquilo ali, ele tem um poder de marcação Não menor sei, que o não, Alisson. Sim, mas é que quando tava o Ramiro, quem era o lateral direito? Lateral direito era o Edilson. O Edilson. Hoje o Grêmio não tem. O cara tem que ir lá e voltar para Não, mas cobrir o ano lateral. passado era o Léo Pode Moura. ver que jogos que o Alisson se soltou, ele fez até gol. Mas o Cassiano não E hoje tem, ele tem que estar preocupado não ali tem pra por fechar uma o- opção Exato. do próprio Grêmio. Sim, não, tô dizendo. Esse que é o, Mas foi o prejudica problema. o mas Alisson. o Não, é Alisson teve evidente. uma utilidade muito forte no jogo de ontem. Depois do quinto gol, ele falou com o Everton Ribeiro para aliviar. Não, isso não acredito. Falou pra Não ele, acredito. cara. Até o- Não, ele confirmou. O que ele confirmou? Isso aí, as matérias eram Alisson afirma que. Não, ele pediu pra... para não fazer Sim, graça. para não fazer graça. Ele Pediu- confirmou que Pediu conversou. para não fazer graça. Ah, mas graça Não, mas não fazer graça é não fazer firula. Isso, Ficar isso é prendendo uma a bola. coisa. Já ficar não é prendendo. muito certo. Porque, por exemplo, se um jogador, por exemplo, se eu tivesse alguma influência no Grêmio, fosse um diretor, e um jogador meu tá levando 5-0 e pede pro outro não fazer graça e não dá um jeito do outro não fazer graça, tem uma diferença muito grande de atitude. Se ele fez isso, alguém tem que falar com ele. Ele Meu irmão, confirmou desses tu tá tempos. jogando no Grêmio, tu não pede pra fazer graça, tu não deixa o cara fazer graça. Se ele fizer, tu dá um jeito. Mas Alguma coisa tem que acontecer no campo. Eu entendo, mas Pelo amor de o Deus. que ele falou foi o seguinte: ó, Ah. vamos parar com essa firula, seguinte, Não, acho que até vai que dar uma ele chegada falou. em vocês aí Acho- e vai sair expulso, vocês vão sair expulsos. Quer dizer, o Grêmio Vai perdeu na bagunçar o elegância. jogo. Perdeu na Hã? elegância. Não, pois é. Mas é que são coisas que acontecem. Foi elegante né? Acontece no Acontece jogo. dentro de campo no jogo. Acontece no jogo. Agora, Pessoal, Batista, para, porque senão- depende do time que tu tá. Por exemplo, tu jogou com alguns jogadores que não iam pedir pro cara parar de fazer graça. Mas Ele aí ia dar ser jeito. expulso. Ah, bom, mas o cara ia parar de fazer graça.
Ia pro pau. O Figueiredo ia pedir para um cara parar de driblar ele? Não, por isso que eu digo. O que ele faria? Eu digo, é uma maneira, tem maneiras e maneiras. O Oberdan ia pedir, por favor, meu filho, não me dribla tanto, que eu estou sendo humilhado. Não, mas não é isso. Não, mas não é o drible, não é o drible. É pirula, é balãozinho. É o passe Mas curto, eles é o não passe estavam Aí o torcedor começa a gritar, O que deu a confusão foi o Arão no canto, lá no lado direito, sem nada, foi um lance bem pequeno. Ele deu de calcanhar. Um lance que não tinha nada, deu mal ainda porque é um jogador. Essas coisas, né? É isso, e aí deu toda essa confusão aí. Agora. Mas aquilo não é o suficiente para dizer que o Flamengo estava fazendo graça para chegar no ponto do ar. O português não permite. Mas, rapaz, quando tu tá tomando de 5. Tá tomando 5 e qualquer tá numa coisa roda. é graça. Qualquer seguradinha na bola, eu botar o pé em cima da o bola. Maurício jogava PT. É graça. Agora, o time do Grêmio não tem o perfil de acabar com alguma coisa assim. O time do Grêmio foi lá para jogar bola com o Flamengo. E às vezes tu tem que ir para competir, cara. O Renato tinha essa ideia de que o Grêmio era, como o Flamengo, um dos maiores times do Brasil. Só que o seguinte... Então foi erro de avaliação. O Grêmio do passado, com o Goiano e outros ali, chegavam junto. E o seguinte, nós não vamos deixar de jogar. Nós sabemos que eles são superiores a nós, mas nós não vamos deixar de jogar e vamos ganhar o título. Tu já imaginou o Dinho pedir pro Everton Ribeiro, meu filho, não faz graça? Ele fez com o Sávio. Sim, o que tu acha que onde é que ele ia dar? Deu uma. Deu duas. Na terceira ele acabou com o Sávio. Jogou lá dentro do reservado. Sim, cara, não é assim, ó, o Dinho não é super-homem, nem o outro que apanhou não é super. É que faz parte do jogo, faz parte do sangue. O Batista levou um pontapé no peito do Maradona. Mais embaixo um pouco. Mas saiu do jogo, não saiu? Saiu do jogo. Não, eu voltei depois. Voltou, manquitou lá. Então. Até o fim deu. E ele foi pra rua. E aí o Maradona é um fim do mundo porque ter feito isso no Batista? Quantos minutos o Kahneman levou o cartão amarelo ali? 4. 5. 6 minutos. Ele liquidou com o Kahneman, porque ele passa o jogo enroscado. É o estilo dele. Quando ele dá aquele carrinho e leva o amarelo, ele terminou o zagueiro, porque na próxima ele estava expulso. Mas, Cassiano, não tinha como não dar o amarelo em 20 segundos, ele fez 2 faltas fortes. Não, é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o jogador errou. Eu te pergunto, a bola ia para onde? Ia para a linha de fundo a bola. Não sei. Carrinho desnecessário. Aquele ali ele vai brigar com o outro. Era o Bruno Henrique, né? Não sei. É que ele não consegue na corrida, né? Sim, mas o outro tem que fazer a curva, ele não. Tinha que fazer a curva. Podia pegar na curva. É o atalho, tem que ter um atalho. O atalho existe. O erro maior foi justamente isso, deixar a situação de ter que, por exemplo, o Kahneman tem que dar uns carrinhos, né? Porque ele joga com a proteção dos outros e a bola sobra para ele dar a chegada, né? Quando tem que ir para o mano a mano, fica mais complicado. Fica mais complicado. E o que aconteceu? Avançando as linhas, né? O que é justamente isso? Deu espaço nas costas para, de repente, os caras ficar mano a mano com o Kahneman e com o Jeromel. Batista aqui, o jogador de meio campo estavam tudo além daquela jogada. E para te fazer um campo estreito, como eu estava fazendo, Omar, tu precisa de jogadores técnicos. E que não pode errar aquele tipo de passe como eles erraram. Batista, o Grêmio sempre jogou com 2 volantes lado a lado. Os 2 saindo para o jogo, mas em linha parelho, vai e volta. Nesse jogo, o Michel ficou sozinho atrás, já não tinha mais a linha de 2, e essa linha de 2 foi mais para frente, que era o Maicon e o Mateuzinho. Só que o Maicon ali, às vezes, ficava meio atravessado. Não, e num campo ele comandava o jogo, ele ficou fora de sentido. E num espaço curto. Ele caiu na zona congestionada. E num espaço curto, o passe tem que ser muito preciso, não pode errar. E aí aquilo que nós estamos falando, os zagueiros foram expostos aí no confronto direto contra, muitas vezes, o Bruno Henrique e o Gabigol. Chamar igual o Flávio Cavalcante. Nossos comerciais, por favor. Plágio. Não temos. Mas olha só. Ainda bem que saiu o intervalo. Eu peguei com o bonde andando, claro, o último intervalo só para fazer a passagem, a transição. O Internacional, com um novo técnico, corre sério risco em Salvador? Ou agora chegou a hora do seja o que Deus quiser, Cassiano? Batista, Omar, Batista, o Bahia não pode perder. O Bahia se recuperou contra o Grêmio, já vinha de algumas derrotas, e agora perde. O Ceará. Um jogo onde o Ceará foi melhor lá dentro da Fonte Nova, e o Bahia não pode perder. O Inter também não pode perder. 4 jogos, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória contra o Grêmio, o Bahia. Então não se iluda com o futebol e está aqui falando quem foi treinador. Se o Bahia perder o Internacional, o Roger balança. Balança porque a torcida do Bahia é grande, Batista. E quer agora, já que deram o gostinho da Libertadores, quer a Libertadores também.
O Roger acostumou mal a torcida. E isso é um confronto direto. O Bahia não pode perder. Então o Internacional vai ter que jogar muito bem, porque o Bahia vai fazer uma guerra, não pode perder, sob pena até o Roger ser prejudicado nessa campanha. Depois eu vou fazer uma pergunta traíra para vocês, mas não que seja do meu perfil. Mas, Batista, o que você acha desse jogo? É jogo de risco por dois lados, dúvida, então? Sim, porque o Bahia está, como falou o Cassiano, né, está com pretensões e está fazendo alternando boas partidas, e agora esse jogo que perdeu em casa também vai querer se recuperar, né, vai querer mostrar que pode chegar e o torcedor vai cobrar, então vai ser um jogo complicado por causa até dessa situação de chegada de treinador, né? Os jogadores, vai haver trocas, jogadores que não estavam jogando vão entrar, o ritmo de jogo sabemos que é bastante importante, e eu sempre friso e toco nessa situação. A técnica é muito importante para que um sistema de jogo dê certo. Na correria você aguenta um tempo, agora 2 tempos só correndo e desarmando, não adianta. Tem que ter o fator técnica ali para você ter alguém para dar bola, alguém que crie, colocar medo no adversário, e isso fora de casa muitas vezes o Internacional não faz, porque ele joga muito no reativo, né? E o reativo no meu tempo se chamava jogar se defendendo. Pega possível, pega ratão. Né? O reativo. Não, vamos jogar aqui atrás e vamos tocar lá pro centroavante, correr e ver se acontece alguma jogada aérea, porque quando a bola está no ar não é de ninguém, né? Tá, perigo de gol sempre lá para dentro da área, mas é necessário que você incomode o time adversário, senão vem todo mundo para cima, vem lateral, vem zagueiro, até zagueiro vem jogar dentro da tua área. Né? Ô Marcelo, o Grêmio é um bom empate nesse jogo. O Grêmio? Bahia e Internacional. Não, eu acho que era bom o Bahia ganhar, né? Sim, para acalmar o ambiente, sim. Para acalmar o ambiente, sim. Mas o número de pontos. Não, é bom o Bahia ganhar e o Grêmio faz a parte dele, deve ganhar do Botafogo. E vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente é o que sobrou para o futebol do Rio Grande do Sul, vaga. Se isso acontecer, o Inter está fora do G7, se o Bahia ganhar, e o Grêmio ganhar do Botafogo, o Internacional vai para ficar em oitavo. O Internacional é um problema também de muitos de jogos fora de casa. Aqui no Beira-Rio até acontece. Os times, os jogadores criam uma certa personalidade, confiança, e a bola chega no Guerreiro. Mas fora de casa, o Guerreiro fica sozinho lá correndo de um lado para o outro, isolado. E se botar o jogador de ataque a marcar a lateral, quando tu pega a bola para atacar, os caras estão cansados. Dentro do campo, no papel é muito simples e fácil dizer, não, o cara volta, marca o lateral, ajuda a defesa, e depois quando toma a bola, a perna do cara fica não tem condição física que aguente você vir lá da ponta, lá do ataque, e defender, como muitas vezes acontece, eu vejo jogadores dentro da área ajudando. Não, tem que ter os setores definidos para ter a válvula de escape. Dizendo que os esquemas táticos não estão favorecendo o Guerreiro. Não estão favorecendo. Então, se tu pegar o Flamengo e mais 1 ou 2 aí, para ter o auxiliar do centroavante, eles vão para o 4-4-2. Porque aí eles definem bem quem é o segundo lá, quem é o 2 desse aí, que é o companheiro do centroavante. Fica mais lá na frente. O Flamengo é assim. Ele sabe que nós sabemos que é o Gabigol e o Bruno Henrique. O Ribeiro é o construtor, e automaticamente vamos ganhar o meio de campo, mas sabemos que temos 2 lá, que qualquer um que tiver de centroavante tá bom. É, porque o Ribeiro e o Arrascaeta para são os organizadores. Mas e outra, os atacantes... E mais o gesto os atacantes, Cassia, tem que vir até o meio campo, pelo menos, ali, mas não está defendendo lá dentro da área, da pequena área. E esses que botam, como tu disse, botam na direita e na esquerda, eles são os atacantes, mas eles vão até o fundo do campo, atrás do cara, quando volta morto. Minha pergunta traíra... Não tem tempo, não tem condição de tu chegar e defender dentro da pequena área, e aí tem que estar lá na frente depois. Minha pergunta traíra é a queima-roupa. Jorge Jesus ou Roger para a seleção brasileira? Se tivesse que escolher hoje, Cassiano. Hoje, com a força do Flamengo e a campanha que está o Flamengo, é o Jesus. Ou Marcelano. Pode botar o Tite junto também, se quiser. Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Tite? Não, Renato, deixa lá. Então. O Renato fica no Grêmio. Não, mas não vai dizer, então. Não. Tá, Batista. Não, o Jesus, esse Flamengo, não, acho que tem que ser um treinador brasileiro. Nós temos treinadores bons. Tem treinadores bons aqui. Um treinador brasileiro. No finalzinho. O Roger que está no Bahia? Eu queria mandar só um abraço, que eu tive um problema. Precisa ganhar, mas não sei como é que surgiu o nome do Roger. Chute. O doutor Amir Selaime da Costa quebrou um galho muito grande hoje para a minha família lá, e um abraço para ele. Doutor Amir Selaime da Costa, aquele abraço. Aí. Até amanhã.